Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é César Francisco Lopes, né? Estou aqui fazendo a gravação da verificação de atividade 3, né? Da disciplina Direitos Reais. E a questão, né? O que foi nos proposto, nos pedido é o seguinte: olha, mulher anuncia barraco em terreno irregular e sinaliza invadir. O anúncio foi divulgado no Facebook e chama atenção por assumir que o imóvel é construído em uma área ilegal em Araxá. E a prefeitura está tomando as providências. Trata-se de invasão diária ou esbulho de propriedade pertencente à administração pública municipal, como é o caso aí de Araxá. E foram feitos alguns apontamentos, né, algumas questões que vamos discutir em relação a essa invasão, em relação a esse esbulho. A pergunta de número 1 é a seguinte: a posse em questão pode ser comercializada? A resposta é a seguinte: a ocupação ou invasão de imóvel pertencente à administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, não se trata de posse, mas sim de uma mera detenção, não possuindo os atributos da posse, como consta o artigo 1196 do Código Civil. E a mera detenção, como no caso citado, de bens públicos, está bem claro na súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Portanto, tá? É a conclusão: a posse em questão não poderia ser comercializada. A pergunta de número 2: qual a classificação da posse sob o enfoque dos vícios objetivos e subjetivos? Quanto aos vícios da posse, o artigo 1200 e o artigo 1201 do Código Civil fala que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Portanto, aquele que possui a posse justa goza da presunção da inocência. E por se tratar da posse construída de maneira irregular, e podemos classificá-la como injusta e clandestina, que foi de maneira sorrateira na calada da noite, podemos ainda, de acordo com o anúncio, classificá-la como também uma posse de má-fé. A pergunta de número 3 é a seguinte: caso alguém se interesse pelos anúncios, qual a classificação da posse adquirente? Levar em consideração os vícios subjetivos e objetivos. Levando em consideração os vícios objetivos e subjetivos, a posse injusta, ela permanecerá injusta. Não se tem a purificação da posse pelo fato de trocar o possuidor. O artigo 1200 do Código Civil é claro sobre isso. Portanto, o adquirente que interessou pelo anúncio ao comprar o imóvel também terá a posse injusta e clandestina. E se caso ele tiver ciência, né, dos vícios que dela originou, ainda pode ser classificada como de má-fé. 4. Caso o adquirente despreze o tempo de posse da vendedora e inicie uma nova contagem, tal medida trará algum efeito prático? Nessa hipótese, qual a classificação da sua posse? O artigo 1243 do Código Civil: o possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, artigo 1207, contando que todas sejam contínuas, pacífica e, nos casos do artigo 1242, com justo título e boa-fé. No entanto, não há que se falar em prazo em se tratando de invasão de imóveis públicos com posse injusta e de má-fé, não trazendo nenhum efeito prático por se tratar de uma mera detenção. A súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, como já tinha falado, né? Eu vou até repetir novamente: a súmula diz o seguinte: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Portanto, não terá e não produzirá os efeitos da posse. 5. O que é a cessão na posse? Qual a sua vantagem?
A cessão da posse são as construções efetuadas na posse. O artigo 1248, né, do Código Civil traz todas as cessões na posse. E o inciso 5º, a cessão pode se dar, né, por plantações ou construções. Já nas acessões de boa-fé, como esclarece o artigo 1255 do mesmo Código, elas terão indenização. Então, no caso da construção feita em si, ela não vai ter nenhum tipo de vantagem por ter sido de má-fé e de maneira irregular. A pergunta número 6. No caso, é possível se valer a cessão na posse? No caso em questão, explique. No presente caso, tem-se como clandestina a construção. No caso, inexiste a boa-fé contra a expressa dominação legal. Entende-se agir de má-fé ou particular que, sem título expresso, inequívoco, válido e atual, ocupa imóvel público mesmo depois da notificação para abandoná-lo. Situação típica de esbulho, em que é cabível a imediata reintegração de posse via judicial, não sendo possível valer da cessão na posse ou qualquer tipo de indenização. A pergunta de número 7. Caso a vendedora desista da venda, a cessão benfeitoria realizada será indenizada? Justifique a resposta. Mesmo que a vendedora desista da venda, as acessões ou benfeitorias realizadas não poderiam ser indenizadas pelo fato de não haver posse, mas sim uma mera detenção. E a simples detenção clandestina não dá ensejo à indenização por acessões e benfeitorias, nem mesmo as consideradas necessárias, definidas como as que têm por finalidade conservar o bem ou evitar que se deteriore. Está lá no Código Civil, artigo 96, parágrafo 3º. A vendedora não se enquadra nos requisitos para fazer jus às indenizações que são de boa-fé, a ocupação, exploração ou uso do bem, dentre outros. Fiz aí, professor, a gravação dessas 7 perguntas, né, que se refere a essa invasão, esse esbulho que foi praticado na cidade de Araxá. Gravei com a voz meio rouca, né, tô meio ruim para falar, para conversar, mas espero que esse trabalho, né, essa atividade, né, ele venha trazer esclarecimentos concretos, né, sobre a situação em si. Tá? Desde já agradeço, bom dia a todos aí, bom dia, professor.